Jacó passou a vida inteira cultivando a terra que herdou de seu pai. Ali, cada pedaço do solo carregava sua história, sua luta e seu suor. Mas um dia, tudo mudou. Um milionário ambicioso, sedento por lucro, surgiu com uma proposta impossível de aceitar. Ele queria tomar as terras de Jacó. E se Jacó não saísse por bem, sairia à força. O que ninguém imaginava era que aquele homem simples, de mãos calejadas e olhar firme, não iria se curvar tão facilmente. Com coragem, ele enfrentaria um império e provaria que justiça ainda existe, mesmo quando tudo parece perdido. O sol mal havia nascido quando Jacó se levantou. Como fazia há mais de 40 anos, calçou suas botas surradas, colocou o chapéu de palha sobre a cabeça e saiu para cuidar da terra que sempre foi sua. Cada enxadada no solo era uma lembrança do pai, um homem que trabalhou até o último dia de vida para manter aquele pedaço de chão produtivo. A terra era sua vida, seu sustento, seu legado. Mas naquela manhã o ar estava diferente. O silêncio não era o mesmo. O vento soprava de um jeito estranho, como se estivesse trazendo um aviso. Jacó sentiu um aperto no peito antes mesmo de ouvir o ronco do motor. Lá vinha ele. Um carro preto, reluzente, avançava pela estrada de terra, levantando poeira pelo caminho. Jacó não precisava perguntar quem era. Sabia que coisa boa não viria dali. O veículo parou bruscamente e de dentro dele desceu um homem de terno caro, óculos escuros e um sorriso arrogante. Ele caminhou na direção de Jacó como se já fosse dono de tudo ao redor. Jacó, não. A voz era seca, carregada de desdém. Jacó limpou as mãos na calça, encarando o homem sem medo. Depende de quem pergunta. O homem riu baixinho e retirou os óculos, revelando um olhar frio. Alberto Santos. Talvez esse nome te diga alguma coisa. Dizia sim, e não coisa boa. Alberto Santos era um empresário poderoso, dono de empreendimentos gigantescos na cidade. Jacó já ouvira falar dele nas rádios e nas conversas na feira. Diziam que, onde ele botava as mãos, o dinheiro brotava. Mas ninguém falava das pessoas que eram esmagadas no processo. Vim te fazer um favor, Jacó, e sugiro que aceite. Quero comprar suas terras. Pago bem. Melhor oferta que já recebeu na vida. Jacó cruzou os braços, firme. Agradeço a gentileza, mas a terra não está à venda. Alberto suspirou, como se já esperasse essa resposta. Então, sem perder a pose, enfiou a mão no bolso e puxou um envelope. Então, tenho péssimas notícias. Isso aqui é um aviso legal. Essas terras pertencem à minha empresa. Sempre pertenceram. Seu tempo aqui acabou. Você tem 30 dias para sair. Jacó pegou o envelope com as mãos firmes, mas não abriu. Ele não precisava olhar para saber o que estava escrito. Aquele pedaço de chão era tudo o que ele tinha. Seu passado, seu presente e seu futuro. Ele jamais deixaria que alguém o arrancasse dali como se fosse um invasor. Ele levantou os olhos para Alberto e disse apenas: "Eu não vou a lugar nenhum." Alberto riu. Não de diversão, mas de deboche. "Então acho que vai precisar de um bom advogado e um milagre." Ele colocou os óculos de volta, virou as costas e entrou no carro. Quando o motor rugiu novamente e o veículo sumiu estrada adentro, Jacó sentiu o peso da batalha que estava prestes a enfrentar. Sozinho, mas ele não ia ceder, não sem lutar. Jacó passou a noite sentado na varanda de sua casa, olhando para o horizonte escuro. A brisa noturna balançava as folhas das árvores, mas ele não conseguia encontrar paz. Aquele envelope que Alberto Santos lhe entregara ainda estava sobre a mesa, intacto. Ele sabia que abrir aquele papel não mudaria nada. Alberto tinha dinheiro, tinha poder e tinha influência. Mas Jacó tinha algo que não se comprava: raiz. Ele não era um invasor. Aquela terra corria em seu sangue. Na manhã seguinte, Jacó decidiu ir até a cidade. Precisava entender do que se tratava aquela intimação.
No fórum, foi atendido por um defensor público, um rapaz jovem, com cara de quem ainda estava aprendendo o ofício. Pelo que vejo, aqui, a empresa Santos em Empreendimentos alega que essa terra pertence a eles há décadas. Segundo os documentos, houve um erro de registro no passado e, bem, legalmente, o senhor não tem como provar que a terra é sua. Jacó sentiu um aperto no peito. Isso é mentira. Meu pai comprou essa terra há mais de 50 anos. Eu cresci ali. O advogado ajeitou os óculos, sem saber muito bem o que responder. Infelizmente, sem documentos que provem a compra, a situação fica complicada. O senhor tem algum registro, algum contrato antigo? Jacó passou a mão no rosto. Seu pai nunca precisou de papelada. Naquele tempo, as terras eram passadas de pai para filho sem necessidade de assinaturas e cartórios. Então, eles podem simplesmente tomar a minha terra porque têm dinheiro para pagar advogados? O jovem advogado hesitou. A verdade, seu Jacó, é que se o senhor não apresentar provas concretas, pode perder tudo. Jacó não respondeu. Apenas se levantou, pegou seu chapéu e saiu. Ele não precisava ouvir mais nada. Enquanto voltava para casa, sentiu que a luta seria mais difícil do que imaginava. Mas ele não ia desistir. 2 dias depois, Jacó acordou com barulhos estranhos do lado de fora. Ao abrir a porta, viu algo que lhe revirou o estômago. Caminhões, homens com uniformes e pranchetas, estavam cercando a terra. Ele correu até o portão e gritou: "O que está acontecendo aqui? Quem mandou vocês?" Um dos homens olhou para ele sem qualquer interesse. "Ordem do senhor Alberto Santos. Estamos avaliando o terreno para o novo empreendimento. A terra já é dele, então é melhor o senhor ir se acostumando." Jacó sentiu o sangue ferver. Como assim? A terra já era dele. A briga ainda nem tinha sido decidida na justiça. Sem pensar, Jacó avançou até o homem que parecia ser o encarregado. "Ninguém pisa no meu chão sem a minha permissão. Saiam daqui, agora!" O homem riu. "O senhor não pode nos impedir. Isso aqui agora pertence à empresa." Foi então que Jacó pegou sua enxada. Os trabalhadores recuaram um passo. Não que estivessem realmente assustados, mas havia algo no olhar de Jacó que os fez perceber que ele não estava brincando. "Vocês querem medir terra? Pois eu vou medir as costas de quem der mais um passo aqui dentro." Os homens se entreolharam. Nenhum queria ser o primeiro a testar a paciência de Jacó. No fim, o encarregado pegou o telefone, ligou para alguém e, depois de alguns minutos, ordenou que os caminhões dessem meia volta. Mas antes de ir embora, ele lançou um olhar de deboche para Jacó. Isso não acabou. Jacó permaneceu firme. Mas quando os caminhões desapareceram no horizonte, ele soube que aquela havia sido apenas a primeira batalha e que a guerra estava apenas começando. Sabe, Jacó nunca foi um homem de muitas palavras, mas quando falava, sua voz carregava o peso da verdade. Ele sabia que estava certo, sabia que aquela terra era sua. Mas o problema é que, no mundo de gente como Alberto Santos, a verdade nunca vale. Mais do que um maço de dinheiro bem gasto. E Jacó sentiu isso na pele no dia seguinte. O telefone tocou bem cedo. Ele atendeu com a voz ainda rouca de sono. Mas do outro lado da linha, a notícia veio como um soco no estômago. "Seu Jacó, aqui é do cartório. O senhor precisa comparecer com urgência. A propriedade já foi transferida para a empresa Santos em Empreendimentos. Seu nome não consta mais no registro." Jacó sentiu as pernas fraquejarem. "O quê? Isso não pode estar certo. A justiça nem decidiu nada ainda." O atendente hesitou. "Eu só sei que os documentos chegaram ontem à noite, assinados e carimbados. Está tudo oficializado." Jacó desligou sem dizer mais nada. O coração disparado, as mãos trêmulas. Isso era impossível. Era roubo. Sem perder tempo, pegou sua velha bicicleta e pedalou até o cartório. Quando chegou lá, precisou esperar por quase 1 hora até ser atendido. Mas quando finalmente
Entrou na sala do escrivão. Encontrou exatamente o que temia. Os papéis estavam ali, assinados, selados. A propriedade já não era mais dele. Jacó se inclinou sobre a mesa. Isso aqui é mentira. Eu nunca vendi minha terra. Nunca assinei nada. O homem do cartório apenas deu de ombros. Os documentos dizem outra coisa, senhor. Se houver alguma irregularidade, só um juiz pode resolver. Jacó cerrou os punhos. Alberto Santos tinha passado por cima de tudo. Usou o dinheiro para acelerar o processo, empurrar sua papelada na frente e tirar Jacó do jogo antes mesmo da batalha começar. Mas Jacó não ia aceitar aquilo. Onde eu posso contestar isso? O escrivão apontou para uma folha na mesa. O senhor precisa entrar com um pedido no tribunal, mas já aviso, a empresa de Alberto Santos tem advogados poderosos. Se o senhor não tiver provas concretas, pode perder a causa antes mesmo de ir a julgamento. Jacó pegou a folha e saiu dali sem dizer mais nada. Ele já sabia que essa guerra não seria fácil, mas ninguém ia arrancá-lo de sua casa sem luta. Quando Jacó voltou para casa naquela tarde, encontrou algo que fez seu sangue ferver. Uma caminhonete preta estava estacionada em frente ao portão. E encostado nela, de braços cruzados e um sorriso presunçoso no rosto, estava Alberto Santos. Ele nem se deu ao trabalho de se afastar quando Jacó desceu da bicicleta e caminhou até ele. "O que você está fazendo aqui?" Jacó cuspiu as palavras. Alberto deu um passo à frente, ajeitando a manga do terno. "Vim te dar uma chance de sair com dignidade. Você já perdeu, Jacó. A terra agora é minha. O cartório já reconheceu isso, e logo a justiça também vai." Jacó não respondeu de imediato. Apenas olhou para aquele homem, estudando cada detalhe de sua arrogância. Alberto achava que dinheiro comprava tudo. Mas Jacó não tinha preço. "Eu não vou sair daqui." Alberto suspirou, como se estivesse diante de uma criança teimosa. "Você realmente quer passar por isso, velho? Vai arriscar tudo? Vão te despejar à força, e você não vai ter nem onde cair morto." Jacó estreitou os olhos. "Prefiro ser jogado na rua do que dar 1 centímetro desse chão para um homem como você." O sorriso de Alberto sumiu. Ele se aproximou, dessa vez sem disfarçar a ameaça, na voz. "Então, que seja do jeito difícil." Ele deu um tapinha no ombro de Jacó e voltou para a caminhonete. Quando o motor roncou e o carro sumiu pela estrada, Jacó sentiu o peso da guerra que estava por vir. Mas ele não ia recuar. Ele ia lutar até o fim. Nos dias que se seguiram, Jacó mal conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a caminhonete preta de Alberto Santos parada diante de sua casa, como um aviso sombrio de que a guerra estava apenas começando. Mas o medo nunca foi o bastante para dobrá-lo. No dia seguinte ao encontro com Alberto, Jacó foi até o fórum. O defensor público que lhe foi designado parecia jovem demais para aquela batalha. O rapaz folheava os papéis como se procurasse uma solução mágica que não existia. "Seu Jacó, o senhor tem alguma escritura antiga? Alguma coisa que prove que essa terra era do seu pai?" Jacó balançou a cabeça. "Meu pai nunca precisou de papel. A terra era nossa, todo mundo sabe disso." O advogado suspirou, ajustando os óculos. "Infelizmente, saber não é o bastante no tribunal. O senhor está numa posição muito frágil. Se não conseguirmos nada que conteste os documentos de Alberto Santos, não há muito o que fazer." Jacó sentiu o estômago se revirar. "Então, o que acontece se eu perder?" O advogado o encarou com um olhar sério. "Eles podem pedir reintegração de posse, e o senhor será retirado à força da propriedade." Jacó fechou os punhos. Ele conhecia essa terra como a palma de sua mão. Seu pai havia sido enterrado ali, sob uma grande árvore, no canto mais distante da fazenda. Eles nunca poderiam tirá-lo dali, nunca. Saiu do fórum sem dizer mais nada. Não havia tempo para lamentar. Se ninguém ia ajudá-lo, ele mesmo encontraria um jeito de lutar. Naquela noite, revirou tudo o que tinha em casa.
Velhas caixas, baús, documentos antigos que guardava mais por apego do que por necessidade. Nada, nenhuma escritura, nenhum papel que pudesse salvar sua pele no tribunal. Mas havia algo que ele ainda não tinha tentado. Na manhã seguinte, pegou sua bicicleta e foi até a casa de seu Ernesto, o homem mais velho da cidade. O fazendeiro era uma lenda viva, conhecia cada canto daquela região e se lembrava de histórias que ninguém mais sabia. Se havia alguém que podia ajudá-lo, era ele. Quando chegou, encontrou Ernesto sentado em sua cadeira de balanço, olhando para o horizonte. Jacó! O velho sorriu ao vê-lo. O que traz você aqui? Jacó se aproximou, apertou a mão do homem e foi direto ao ponto. Preciso da sua ajuda. O senhor se lembra de quando meu pai comprou aquela terra? O sorriso de Ernesto sumiu. Claro que lembro. Seu pai comprou direto do avô de Alberto. Santos. Foi um acordo justo, sem briga, mas naquela época os negócios eram feitos no aperto de mão, não com papelada. Jacó respirou fundo. O senhor testemunharia isso no tribunal? O velho hesitou por um instante. Se isso significar que a verdade será dita, sim. Uma nova esperança brilhou nos olhos de Jacó. Ele sabia que só a palavra de Ernesto talvez não fosse suficiente, mas já era alguma coisa. Agora, ele tinha uma chance. 2 dias depois, a intimação para o julgamento chegou. Alberto Santos havia conseguido acelerar o processo. A decisão sairia em uma única audiência. Era tudo ou nada. No dia marcado, Jacó vestiu sua melhor camisa, pegou o chapéu e foi para o tribunal. Quando entrou na sala, viu Alberto já sentado ao lado de seus advogados com um ar de total despreocupação. Ele tinha certeza absoluta da vitória. O juiz entrou. As formalidades foram feitas, e então começou a guerra. Alberto foi o primeiro a falar. Seus advogados eram hábeis, apontando que os documentos da propriedade eram claros e que Jacó era legalmente um invasor. Tudo parecia estar contra ele. Então, chegou sua vez. Jacó se levantou e respirou fundo antes de falar. Meritíssimo, essa terra não foi roubada. Foi comprada pelo meu pai há mais de 50 anos. Não tenho papéis, mas tenho algo que dinheiro nenhum pode apagar. A verdade. O juiz observou. O senhor tem alguma prova para apresentar? Jacó olhou para a porta. Tenho uma testemunha. E foi então que seu Ernesto entrou. Alberto, que até aquele momento parecia imbatível, empalideceu. O velho caminhou devagar até o centro da sala e encarou o juiz. Meritíssimo, eu estava lá quando o pai de Jacó comprou aquela terra. Vi com meus próprios olhos. Alberto Santos sabe disso tão bem quanto eu. A sala ficou em silêncio. Alberto ajustou a gravata, desconfortável. Seus advogados tentaram contestar, dizendo que, sem documentos, a palavra de Ernesto não tinha peso. Mas o juiz não parecia convencido. Então algo inesperado aconteceu. O juiz pediu um tempo para revisar os documentos de Alberto. E quando voltou, tinha uma expressão fechada. Senhor Alberto Santos, há inconsistências em seus registros. O cartório não tem documentação original da transferência, apenas cópias. Isso levanta sérias dúvidas sobre a autenticidade desses documentos. O rosto de Alberto ficou vermelho. Isso é um absurdo. Minha empresa... O juiz levantou a mão. O senhor terá a oportunidade de se explicar, mas por ora declaro que a posse da terra permanece com Jacó até que a questão seja resolvida. Jacó fechou os olhos por um instante, segurando a emoção. Ele ainda não havia vencido de fato, mas tinha conseguido impedir que o tirassem dali. Alberto se levantou, furioso. Isso ainda não acabou. Jacó olhou diretamente nos olhos dele. Para você, talvez, mas para mim, acabou sim. Ele saiu do tribunal com a cabeça erguida. Ainda haveria mais batalhas pela frente, mas naquele dia ele provou algo muito maior do que qualquer papel assinado. Honra e coragem não se compram. E isso, nem todo o dinheiro de Alberto
Santos poderia mudar. Alberto saiu do tribunal como um touro enfurecido. Não esperava por aquele golpe. Ele tinha certeza de que derrubaria Jacó sem esforço, que a terra já estaria em suas mãos e que, em poucos meses, os tratores começariam a erguer o seu império. Mas agora tudo estava ameaçado. No carro, socou o painel com raiva. Idiotas! Como deixar um velho qualquer colocar tudo a perder? Seus advogados tentavam acalmá-lo, mas ele não queria ouvir desculpas. Deem um jeito nisso. Não me importa como. Do outro lado, Jacó voltava para casa em silêncio. O peso da luta ainda estava sobre seus ombros, mas pela primeira vez em semanas, sentia que a justiça estava ao seu lado. Não importava se Alberto era rico, se tinha advogados e influência. Ele ainda era apenas um homem diante da verdade. Mas Jacó sabia que aquilo não significava o fim. Alberto não era do tipo que aceitava perder. E ele estava certo. Na semana seguinte, um novo golpe veio. Jacó acordou com barulhos estranhos do lado de fora. Quando abriu a porta, viu 2 oficiais de justiça acompanhados por seguranças engravatados. Um dos homens, com um olhar seco, estendeu um documento. Seu Jacó, estamos aqui para notificá-lo de que a empresa Santos em Empreendimentos entrou com um novo pedido de posse. O senhor tem 5 dias para sair da propriedade. Jacó pegou o papel. Dessa vez, não tremia. Olhou para os homens, depois para sua casa, para a terra que pisava desde criança. Digam ao seu patrão que ele pode tentar me tirar quantas vezes quiser, mas essa terra não é dele, e nunca será. Os homens apenas trocaram olhares e se afastaram, mas Alberto não estava brincando. Nos dias seguintes, os caminhões voltaram, cercaram a entrada da fazenda, impediram Jacó de vender sua produção na feira, espalharam mentiras sobre ele na cidade, tentaram quebrá-lo de todas as formas. Mas Jacó continuou firme, foi ao fórum todos os dias, falou com quem fosse necessário, se recusou a ceder. Até que um dia, uma reviravolta aconteceu. A juíza responsável pelo caso solicitou uma investigação detalhada dos documentos de Alberto. E foi aí que tudo desmoronou para ele. Os documentos que Alberto havia apresentado eram falsificados. A justiça descobriu que ele subornou funcionários do cartório para alterar os registros. A empresa nunca teve posse daquelas terras. A notícia se espalhou pela cidade feito fogo em Mato Seco. O homem que se achava invencível, que usava o dinheiro para passar por cima de tudo e de todos, tinha sido desmascarado. E não demorou para que as consequências chegassem. No tribunal, diante de todos, a juíza fez sua sentença. A tentativa do senhor Alberto Santos de tomar essa propriedade foi fraudulenta. A posse definitiva da terra é de Jacó. E ele jamais deveria ter sido ameaçado ou intimidado. Alberto se levantou, furioso. Isso é um absurdo. A juíza nem piscou. Além disso, sua empresa responderá judicialmente por falsificação de documentos e tentativa de fraude imobiliária. E o senhor pessoalmente enfrentará um processo criminal. A sala ficou em silêncio. Alberto estava acabado. Tentou falar, tentou argumentar, mas dessa vez nem o dinheiro dele pôde salvá-lo. Os jornais noticiaram tudo. Empresas cancelaram contratos com ele. Sua reputação desmoronou. E Jacó voltou para casa como um homem livre, um homem vitorioso. A terra continuava onde sempre esteve, seu lar. E quando, dias depois, viu na TV que Alberto Santos havia perdido milhões em processos, apenas sorriu. Não precisava de vingança. A justiça já havia sido feita. E aquela era a maior vitória de todas. Essa foi uma história de resistência, coragem e justiça sendo feita. Jacó enfrentou um gigante e provou que nem todo poder pode comprar a verdade. Agora me diga, o que você faria se estivesse no lugar de Jacó? Você teria desistido ou lutado até o fim? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.